Como Daniel perdeu R$ 638.946 por causa de uma questão. Olá, tudo bom? Aqui quem fala é Jéssica. Como é que pode uma pessoa perder R$ 638.946 por causa de uma questão? Eu estou aqui com o Daniel Magalhães. Tudo bom, Daniel? Diga, Jéssica, tudo bem? Daniel é professor de Direito do Trabalho e auditor fiscal do trabalho, não é isso? E a gente vai bater um papo sobre como isso aconteceu com ele. Se apresente um pouquinho, fala aí pro pessoal quem você é, pra gente começar a falar sobre essa história. Olá pessoal, meu nome é Daniel Magalhães, eu sou auditor fiscal do trabalho, sou professor de Direito do Trabalho. E essa história que Jéssica contou é muito interessante. Quem conhece a minha história, eu fiz a prova de AFT, o nome do meu cargo, em 2010. Eu fui professor de inglês durante 4 anos. Não era comum eu errar uma questão de inglês, eu perder uma questão. E das 10, eu perdi uma, fiz só 9. Imagine, Jéssica, e quem nos escuta, quem nos vê, o que me fez não passar nesse concurso em 2010? Então, peraí, deixa eu entender. Você fez o concurso para auditor fiscal do trabalho, isso foi em que ano? 2010. 2010. E aí você, professor de inglês? Sim. Sabe tudo em inglês? Quase tudo. Potato. Two potatoes, large. What? E aí foi pro concurso, sendo que cai inglês no concurso, né? Em 2010 caiu. Sobre que é inglês ou espanhol hoje, é assim? Geralmente tem sido optativo. Optativo, ou um ou outro. Mas na sua época foi inglês? Ou vocês Não, eu optei por inglês, eu tenho mais facilidade, né? Pronto, optou por inglês. Das 10 questões, você errou uma. Uma, fiz 9. Uma questão, sendo professor de inglês, assim, você esperava que... O mais comum era não errar. Não errar, gabaritar esse inglês. Nesse concurso, você não foi aprovado por causa de uma questão, foi isso? Eu iria para a segunda fase, na qual a maior parte das pessoas passou. E eu não fui. Porque você estava preparado, né? Imagino que sim, por conta de uma questão, né? E eu não fui justamente por essa questão de inglês. Esse número marcou. A nota de corte foi 183, eu fiz 182. Se eu tivesse passado de fase, eu teria tomado posse, provavelmente 4 anos antes. Então, quer dizer, depois de 4 anos, você fez concurso de novo. Como é que foi De isso? novo. E aí passou. Graças a Deus. E aí passou. Teve um período aí de quase 4 anos, entre um concurso e outro, que você poderia estar exercendo o cargo e não exerceu. Sim, sem dúvida. E durante esse período, os vencimentos de um auditor... Era mais ou menos aí na base de uns 15 A gente fez uma conta, mais ou menos com o salário da época, e multiplicou pelos meses, deu R$ 638.946 por causa de... uma questão. Uma questão. Imagine só. E Daniel, o que é que você me disse, por exemplo, você acha que faltou alguma coisa? Porque esse vídeo aqui é pra gente conversar, bater um papo sobre isso, mas também trazer pra quem tá nos assistindo alguma informação, algo pra que ela não perca um concurso por uma questão, ela consiga avançar estrategicamente em concurso e não caia nos erros que a gente caiu na vida, que ela traga alguma lição. Que lição você tira dessa história? Eu coloquei uma expectativa muito grande nessa prova, porque eu conheci o meu cargo, que hoje eu ocupo, em 2006, já quando saiu o edital. Concurso complexo, não consegui passar. Quando veio 2010, eu abri mão de tudo para estudar. Eu caí em alguma coisa que eu hoje como coach vejo, que é naquela tentação de resolver logo a prova para se ver livre daquele problema. E aí quando chegou a prova de inglês, eu refiz a prova. Tô saindo do quadro, foi um pouco pra cá. Eu fui freneticamente fazendo as questões, tentar psicologicamente garantir aquelas 10. Só que eu só garanti 9. Então, qual a estratégia que você daria para isso? Era não ser ansioso, principalmente nas matérias que você sabe mais, né? Porque, por exemplo, as matérias que a gente não sabe, a gente geralmente tem uma restrição, tem uma tendência a deixar para depois. Nas que a gente sabe, e o princípio que defendo é esse, é você começar pelas mais fáceis, eu fui com muita sede ao pote. Eu já imaginava um pouco de autoconfiança demais. Tá garantido. Vou fechar essas 10 e aí foi nessa que eu dancei. Então, assim, eu acho que a lição que fica é a pessoa, nas matérias que tem mais facilidade, olhar com calma, garantir realmente, não ficar ansioso, não ter tanta expectativa, fazer isso com a maior calma possível, porque são questões que você pode garantir. Nas outras é que você vai poder desenrolar com mais calma, mas essas aí é que você tem que prestar mais atenção possível. Mas o final foi feliz, né, Daniel? Graças a Deus. 4 anos depois, aí você vê o tempo que teve que esperar, né? 4 anos depois, 600 e quase 700 mil reais depois, você pôde fazer o concurso novamente, felizmente passou, deu tudo certo, tomou posse, hoje é auditor fiscal do trabalho. Eu conversei inclusive com o Jamile, que tem uma aula minha com ela dentro do curso, que é desse concurso de 2010. Desse concurso? Ela é, eu sou de 2013. Entendi, ela entrou no concurso que eu perdi. Entendi, ela entrou no concurso que você perdeu. Mas você vê o custo que isso pode ter. Eu queria que você falasse um pouquinho, Daniel, assim, qual a importância então de ser estratégico para concurso? Eu penso, o meu caso teve um custo psicológico muito grande, porque eu coloquei muita energia naquilo, perdi, 3 anos depois, 3 anos e um pouquinho, saiu um outro edital, eu comecei a me preparar de novo e aquele fantasma ele rondava na minha cabeça. Eu poderia ter desistido por essa única questão e eu poderia ter aberto mão de um sonho por conta disso. Você ser estratégico é essencial para você entender o que é que a prova precisa
precisa de você. Nas questões que eu sempre converto, eu candidato, eu tenho que ter toda a calma do mundo, toda a desconfiança, porque a banca, ela vai esconder ali dentro algumas coisas para lhe pegar. E pelo que eu percebi, também a estratégia é no aspecto psicológico. Para resistir esse período todo de novo, ter que enfrentar de novo o concurso. Eu acho que é a virtude mais importante do concurseiro. É a rigidez psicológica, você ter fibra para aguentar as pancadas, que é essa mesmo. Eu vi muitas pessoas que estudavam comigo, a gente tinha um grupo bom, passar e eu ficar. Isso dói muito. E aí 3 anos depois, você voltar... Ainda correndo o risco que ninguém tem garantia de que vai passar em concurso. Se você falar só do dinheiro, a aprovação para concurso público, ela se paga do ponto de vista financeiro. Agora o tempo que você perde, convivência com amigo, com família, com filho... Então, o maior prejuízo nesses 3 anos não foi nem os 700 mil, foi o tempo. E o sofrimento de ficar pensando que isso é torturante, é o e se eu tivesse passado? Aí você começa a viajar. Se eu não tivesse ido no banheiro, você fica pensando assim, no calor da emoção, logo após a porrada. Será que aquela hora me distraí, eu caí na... Entendeu? Entendi. E assim, é um detalhe ínfimo que causa um efeito assim, devastador. Se você... Então vou colocar aqui 2 fatores, tanto o aspecto estratégico na hora da prova, que a gente acabou de falar dos mais fáceis, como também da capacidade de força mental que você precisa ter, né? Precisa ter. É isso aí. Para você aguentar os insucessos, eu sempre digo que as pessoas acham graça. O que eu mais tenho é reprovação. Todos nós, né? O concurso da PRF, a Procurador da República, já foi reprovado em tudo. Beleza, o que me aprova é o que me garante hoje minha sobrevivência. Isso me realiza. Mas você se manter na meta apanhando é difícil, não é fácil. Você tem que ter fibra, senão no meio do caminho você sucumbe, você desiste. Daniel, muito obrigado. Valeu. Daniel veio fazer uma palestra aqui, uma revisão de véspera para o concurso que teve da PGE aqui em Aracaju, mandou uma mensagem pelo Insta, a gente ontem se encontrou, bateu um papo no café e hoje a gente tá aqui gravando porque eu achei incrível essa história e para você não cair nessas falhas e ser aprovado o mais rápido possível, porque é isso que eu e Daniel a gente deseja para você. Pessoal, um grande abraço e até o próximo vídeo.